Livro Contentamento, capítulo 5, A Armadilha Mental. O descontentamento é um pecado interno que conduz a práticas pecaminosas. Charles Spurgeon disse: lembre-se de que a satisfação de um homem está em sua mente, não na quantidade de suas posses. Alexandre, com o mundo todo aos seus pés, clama por outro mundo a ser conquistado. Dos principais meios que podemos empregar para resistir às tentações mentais, incluindo a tentação do descontentamento, é prestar atenção naquilo que estamos pensando. Nossa mente é solo fértil e precisamos prestar muita atenção naquilo que estamos plantando. Observe as passagens das Escrituras abaixo, onde somos ordenados a inclinar, pensar e ocupar. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Romanos 8, 5 e 6. Contentamento é ter a mentalidade, ou seja, o pendor do espírito. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Nossa mente vaga o dia todo e tem a tendência de ser facilmente levada para onde quer que seja. Mas, se deixados por conta própria, os pensamentos normalmente se afundam no lixo, escavando e desenterrando coisas carnais, coisas mundanas, mentiras, coisas de baixo nível, injustas, impuras, sem qualquer afeto, desagradáveis. A lixeira está sempre cheia dessas coisas. Seus próprios pecados e falhas passados, os pecados dos outros, amarguras, preocupações e concupiscências. E depois nos perguntamos o porquê de estarmos descontentes, preocupadas, invejosas, cobiçosas, amarguradas, ansiosas ou com medo. Mas entramos no depósito de lixo e nos alimentamos desse lixo o dia inteiro, semana após semana, ano após ano. Não é de espantar que temos a cabeça cheia de problemas. Esse é o motivo pelo qual Deus nos diz para que coloquemos nossa mente em coisas melhores. Parei aqui. Faça um balanço do seu inventário mental. Que tipo de pensamento você tem tido? Com que frequência você tem ido à lixeira e buscando coisas ali? Você montou acampamento lá? Assim que reconhecer essa verdade, você se surpreenderá em ver a precisão dos fatos. Na verdade, você realmente tem se alimentado de produtos vencidos que estão lá no fundo da lixeira, ao passo que deveria estar sentada à mesa do Senhor, comendo de graça do Evangelho. Mas, mas dará trabalho abandonar a lixeira e começar a obedecer e a amar a Deus com toda a sua mente. A saída da lixeira requer disciplina mental e espiritual. Você deve controlar seus pensamentos, pegá-los pelo pescoço e colocá-los onde Deus os quer. Tome de volta as rédeas e não mais permita que tenha controle e liberdade, pois eles sempre encontrarão um caminho de volta para a lixeira. Isso requer paciência e diligência. Pensar nas coisas do alto significa literalmente pegar seus pensamentos e colocá-los em outro lugar. Como você começa a fazer isso? Primeiro, você precisa se sintonizar. O que você tem ouvido o que você tem ouvido o dia todo? O que você ouve quando vai para a cama? Quando se levanta? Quando entra no banho? Quando dirige pela cidade? Você provavelmente ficará surpresa ao perceber o número de queixas quando, recapitulando as mágoas e ofensa que você causou e sofreu no desejo por coisas que não tem, quando notar a quantidade de insatisfação e reclamação
que estão lá, sem mencionar as conversas que você tem criado em sua mente. Vou lidar com isso e aquilo. Só imagine quão trágico seria se os seus pensamentos fossem transmitidos para que o mundo todos os ouvisse. Mudar o conteúdo de seus pensamentos requer ação da sua parte. Se você não gosta da música que está tocando no rádio, você precisa mudar a estação. A escolha é sua. Da mesma forma que você deve mudar a estação que está tocando pensamentos horríveis em sua cabeça. Parei. Considere o medo e a preocupação como exemplos. Pense que a maioria das preocupações é simplesmente o contar histórias ruins a si mesma. Pare de ficar remoendo o que poderia acontecer. Isso é uma forma de descontentamento. Nessas histórias ruins, você diz a si mesma que Deus pode permitir que aconteça algo que você não aprove. No lugar de lembrar-se das promessas de Deus, a preocupação toma para si problemas em potencial, sem a presença da graça para administrá-los. Diga a você mesma: "Shh". Mude a conversa mental para outra coisa, algo alegre, algo bom e verdadeiro. São muitas as alternativas. Se deseja mudar o padrão dos seus pensamentos, você deve praticar o pensar em coisas que são louváveis e desenraizar as que não são. Isso significa gastar tempo pensando e ponderando a respeito de temas espirituais saudáveis. Isso é disciplinar a sua mente. Assim como você disciplina o seu corpo, prática essa que Paulo diz trazer pouco proveito, a piedade demanda disciplina da mente e do coração, o que traz muito mais proveito. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo 4:8. A disciplina espiritual de dominar seus pensamentos é uma maneira de crescer em piedade. Comece hoje mesmo mudando de assunto todas as vezes que seus pensamentos não estiverem onde deveriam estar. Você deve pegar a sua mente e fixá-la em coisas boas, e então passar algum tempo pensando nelas. Planeje o jantar, faça a lista de compras, ore por uma amiga, conte suas bênçãos, costure uma colcha, trabalhe no jardim, asse um pão, leia uma história para as crianças, continue com o seu trabalho, seja ele qual for. Todas essas coisas são louváveis, e quando seus pensamentos retornarem para a lixeira, arranque-os imediatamente de lá e coloque-os em coisas que são do alto, que é de onde eles pertencem. Boa parte do descontentamento provém da liberdade que se dá aos pensamentos de se alimentar de coisas erradas e da permissão de mergulhar na lixeira do passado ou das coisas que poderiam ter sido ou que não são. O que é a ansiedade, se não o fruto de permanecer nas preocupações e inquietações, em vez de lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós? 1 Pedro 5:7. Como escrevi anteriormente, a ansiedade é uma outra forma de descontentamento. Nós não costumamos relacionar a ansiedade com a cobiça, mas o que é a cobiça, se não uma forma avançada de descontentamento com o que você tem, senão uma forma avançada de pensar em coisas ilícitas? Todos esses pecados mentais vêm por meio de ouvir ao invés de falar a si mesma. Parei. É necessário tempo para se estabelecer um padrão de, primeiro, perceber quando você estiver vasculhando a lixeira e, dois, perceber quando você estiver saindo da lixeira. No início, pode parecer que tudo o que você faz é apenas trabalhar nesse sentido, mas isso se tornará mais fácil. Assim que se transformar em um hábito mental, você verá como é abençoado habitar nos pastos verdejantes e contentes de pensamentos louváveis e virtuosos. E assim a lixeira será menos que atrativa. Depois de praticar, você passará a se afastar da lixeira instintivamente. Nisso, como em toda a nossa vida espiritual, devemos receber a graça de Deus para fixar nossas mentes nas coisas do alto, onde Ele está. Se desejamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é na lixeira onde o encontraremos,
mas sim à destra de Deus, onde Cristo está. Pois o penhor do Espírito dá para a vida e paz. Romanos 8:6. O contentamento é uma realidade espiritual, não um alvo imaginário. Muitas de nossas insatisfações desapareceriam se simplesmente deixássemos de pensar nelas. Com efeito, é surpreendente quando você pensa nisso dessa forma. O problema pode não desaparecer, mas o descontentamento sumirá. Digamos que você tem grandes problemas financeiros. Se você ficar pensando sobre seus problemas o dia todo, preocupando-se com eles, lamentando escolhas tolas que fez e invejando seus amigos que não têm dívidas, você não estará ajustando suas finanças. Você estará simplesmente perdendo seu tempo, enquanto deveria estar procurando um emprego a fim de pagar suas dívidas. Remoer seus problemas a deixa irritada, aumenta a sua falta de agradecimento por aquilo que você tem e a estressa de tal modo que você não consegue desfrutar das bênçãos que já possui. Você não é uma boa companhia, nem para você mesma, quem dirá para outra pessoa. Mas tendo saído da armadilha mental do descontentamento, você agora está livre para continuar a lidar com suas dificuldades e responsabilidades com uma atitude muito melhor e uma perspectiva mais clara. Boa parte dos nossos problemas são exagerados, aumentados por causa dos nossos pensamentos pecaminosos. Parei. Domine todos os seus hábitos mentais. Não permita que seus pensamentos vaguem de volta para a lixeira. Lá dentro é um lugar perigoso. Coloque seus pensamentos em um lugar benéfico, em um lugar espiritualmente saudável. Procure, busque, persiga, corra atrás as coisas que são do alto em sua mente e em seu coração. Use sua energia mental para meditar, ponderar e refletir sobre tudo aquilo que é virtuoso. Sente-se e faça uma lista de sugestões a si mesma. Depois, ore ao Senhor para que Ele lhe dê força e sabedoria para ter domínio sobre seus próprios pensamentos. Comprometa-se a agradar a Deus com toda a sua mente. O descontentamento simplesmente não pode sobreviver nesse tipo de ambiente. Você irá expulsá-lo. Nós sempre estamos ou alimentando o descontentamento e matando o contentamento de fome, ou alimentando o contentamento e matando o descontentamento de fome. Defina qual das duas opções tomará lugar. Mate o descontentamento de fome. Esse não é um pensamento adorável? Uma mente determinada e um coração contente promovem um ambiente no qual o amor, a alegria, a paz, a bondade e todo o fruto do Espírito poderão crescer e se desenvolver. É isso. Olha, esse capítulo aqui falou muito comigo. Eu gostei muito, achei muito profundo, né? Assim, apesar de tratar de algo simples, agora a gente não fala somente do pecado, mas como ela mostra para nós como parar de pensar nas coisas que nos conduzem ao descontentamento, a, a, que mais que ela fala aqui? Enfim, tantos pecados que vão chamando pecados, né? E, é, e nos leva para um lugar, ela nos dá um caminho para melhorar, para sair da onde a gente está e como que a gente pode melhorar. Eu, eu sinalizei aqui algumas partes e é interessante porque tudo começa na nossa mente, né? Eu estava lendo um livro que a mulher fala exatamente isso, que ela passou por uns momentos difíceis, por um sofrimento, mas o que ela fazia era a próxima coisa, pensar com certeza ia perder todo o controle até ali, ela
e ela podia pensar, por que pimento? Deus tinha sempre o controle de tudo. Então, acho que isso resume um pouco também da nossa vida. Quando a gente entrega para Deus, quando a gente confia que Deus é, que Ele pode, a gente não precisa, a gente não deveria, né? A gente não deveria ficar nesse lugar de pensar, ai meu Deus do céu, por que isso? Por que que Deus deixou isso acontecer? E não, a gente simplesmente confia que Ele sabe o que está fazendo. E ainda que a gente não entenda, Ele está no controle, né? Fala aí um pouquinho também. Então, eu achei bem interessante, né? Ela fala dessa armadilha mental, né? Porque realmente é bem assim. A gente não se dá conta dessa batalha na nossa mente. E a gente simplesmente acha que, ah, não, não tô tão feliz, eu não tô tão alegre com as coisas que estão acontecendo, mas por causa do que a gente tem alimentado, né? A gente talvez pense dessa forma em várias outras áreas da nossa vida, mas não nessa do contentamento e não dessa do cuidado da nossa mente mesmo, né? Quando ela fala, né, que a gente tem que é, parar e analisar como a gente está alimentando a nossa mente, né? Com quais pensamentos, né? Então, às vezes a gente quebra, como diz o pastor, né? A gente quebra os princípios e os princípios quebram a gente. A palavra de Deus diz que a gente tem que pensar em tudo que é bom, agradável, que a gente tem que renovar a nossa mente. A gente sabe, mas às vezes a gente não sabe o passo a passo de como fazer isso. E aí, nesse capítulo, também falou muito comigo. Ela vai dando esse passo a passo no sentido de que, olha, observe, né? O que você está pensando, onde você está indo buscar situações para alimentar a sua mente, né? Na sua falta das coisas que te levam ao descontentamento, e isso vai inundando a sua mente com coisas negativas, e você vai sentindo cada vez mais tristeza e mais descontente com as coisas, ou você, né, como aí ela fala da lixeira, né? E aí é bem forte, porque quem que vai na lixeira, né? E esses dias o pastor estava falando, né? Existem espíritos que eles se alimentam de sujeira, né? E aí a gente fica pensando, meu Deus, quantas brechas a gente não abre, é, permitindo que a nossa mente vá vaguear nesses lugares áridos, né? E da onde não vai trazer nada bom para nossa mente, para o nosso coração, para o nosso contentamento, né? E então, realmente buscar em Deus essa dependência, saber que Ele está no controle e a gente ter uma intencionalidade em tudo aquilo que a gente se propor a fazer, né? De manhã eu vou acordar e eu vou pensar nas coisas do alto, né? Eu tenho que pensar nisso. Então, eu achei bem interessante porque às vezes a gente se pega, né, só pensando em tragédia, só coisas que nos deixam ansiosa e que não vêm trazer benefícios para nossa vida, né? E ter essa intencionalidade nem sempre é fácil. E às vezes é uma armadilha, né? A gente ficar nessa ansiedade, cultivando esses pensamentos que acabam virando uma bola de neve, né? Você começa com um pensamento bem pequenininho, assim, ah, tal coisa, e aí depois você vai começando, assim, mentalmente pensar em outras coisas é, que quando você for colocar na balança, realmente você está pendendo para a lixeira, né? Então, nossa, está sendo muito, muito confrontador, né? E eu peço a Deus, ontem à noite eu escutei ela falando, né, o que que você escuta à noite, o que que você escuta de manhã? E ontem à noite eu estava escutando a questão de você andar no espírito, né? De como você cultivar isso. E aí, quanto mais você buscar isso, quanto mais você se alimentar disso, mais você vai estar alinhada com Deus, né? E essas coisas vão ser vencidas com facilidade. É verdade, é verdade. E é interessante aqui que ela fala uma parte aqui que eu não estou encontrando, mas ela pergunta assim, é, às vezes a gente faz todo esse trabalho, né, de ir no lixo, buscar pensamentos maus,
e no final das contas a gente fica assim, ah, não sei porque eu estou descontente, mas é só o resultado daquilo que a gente faz na maior parte do tempo, né? E, e que poderia não ser assim, a gente poderia não fazer dessa maneira. A gente cai naquele ponto, né, que a gente já falou alguns capítulos atrás, de cobiçar as coisas do outro, de ficar pensando, né, ah, fulano tem aquilo e eu não tenho, aí pronto, já começou uma coisa. Aí depois a gente começa a pensar, enfim, em N situações, né, que ela vai perguntando aqui, o que você, né, como a senhora falou, o que você tem ido buscar, como que começa o seu dia, como que termina o seu dia. Realmente é muito profundo. E ela diz aqui, sem mencionar as conversas que você tem criado em sua mente. Vou lidar com isso e com aquilo. Então a gente bola cenários, né, na nossa mente. A gente pensa assim, nossa, mas e se isso acontecer, eu vou fazer isso, eu vou resolver dessa maneira. E são situações que muitas das vezes nunca vão acontecer. Ela fala aqui, só imagine quão trágico seria se os seus pensamentos fossem transmitidos para o mundo, para que o mundo todo os ouvisse. Então, realmente é um trabalho intencional, né? Como o livro todo já nos conduz a esse pensamento que a gente precisa realmente ter esse desejo de mudar, porque como é um pecado, não é simples, né? Não basta só, ah, legal, ok, agora eu sei que é pecado, então. Não, a gente realmente precisa tomar os passos para que haja mudança na nossa vida. E ela diz aqui, coisas que a gente pode fazer para que a nossa mente intencionalmente vá focando em outras coisas. Então, ela diz: planeje o jantar, faça a lista de compras, ore por uma amiga. Então, ela vai falando coisas simples que você vai perceber: isso eu consigo fazer, isso não é tão mal, não é tão difícil. Mas realmente, no começo, um trabalho de formiguinha, né? De saber que, de novo, eu tenho que sair desse lugar comum para poder ter os meus pensamentos nas coisas que são do alto. Mas quando a gente lê esse versículo na Bíblia, às vezes a gente nem sabe como fazer, né? Como manter as coisas, o pensamento nas coisas que são do alto. E aí, primeiro, eu acho que ela vai levando a gente para um lugar bem comum, né? É como esse livro, o segundo livro que a gente está lendo pela manhã, que é o Liturgia do Ordinário, que a gente começou a ler. Então, ela vai levando a gente por um lugar bem. É o ordinário, não é nada sobrenatural, né? E depois a gente vai ligando os nossos pensamentos aos pouquinhos nas coisas que são de Cristo. Realmente é um trabalho bem trabalhoso, bem difícil. Mas é isso. Aqui ela ainda fala aqui que o problema quando a gente coloca quando a gente para de pensar nele, ele pode até não desaparecer, mas o descontentamento, sim. E eu acho que isso, eu tenho visto isso às vezes até na vida do meu marido. Ele está ali, mas ele não pensa naquela questão, ele não pensa naquele problema, porque não vai resolver pensar. Já eu não, eu fico naquela assim, não, mas e aí, mas isso e aquilo, e realmente vai corroendo a gente por dentro, né? Vai deixando a gente mais ansioso, mais preocupado, e foi o que é a opção que o exemplo que ela dá aqui, né? Que quando a gente está com problemas financeiros, ficar pensando não faz grande diferença. Mas se a gente age, se tem algo que a gente possa agir, que a gente age, aí sim, realmente tem um resultado nisso. Então, ela ainda aqui sugere que a gente primeiro faça uma lista, depois faça sugestões, e é interessante, porque a gente tem que descobrir o que é que a gente tem buscado, para onde que a gente tem ido, fazer uma lista, porque eu acho que quando a gente põe no papel, parece que aquilo fica mais real, né? A gente coloca no papel ali o que realmente tem deixado a gente ansioso, a gente angustiado, e depois orar ao Senhor, pedir sabedoria para que Ele nos ajude a vencer os nossos pecados, né? Quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, é só dizer que assim, né, eu lendo esse livro eu fico até um pouco mais confortada, porque eu pensava assim que era só eu, né, só eu que tinha esse descontentamento, só eu que tinha, né, que lutava contra isso. E aí a gente pensa que a gente é, né, o pior do ser humano, né? Fala assim, meu Deus, como pode? Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, ele me deu tudo, e aí né, não consigo. E aí ver que existe, eu acho que como esse deve ter N outros livros falando sobre o contentamento, mas hoje a gente está com esse dela, e aí eu fico, bom, então não é uma coisa que eu tenho lutado sozinha contra isso, né? Eu acho que todos os cristãos têm uma fase, né, um determinado momento que ele é confrontado com isso, né? E eu acho que a beleza de tudo é essa questão, né? A Bíblia fala que a gente deve crescer na graça e no conhecimento. Então, a gente saber que outras pessoas também passaram por isso, tiveram vitórias, cresceram, amadureceram, né? E nós estamos num processo. Deus ainda não terminou o processo conosco, e a gente buscar, né, essa mudança, porque ela fala, né, porque se a gente ficar nesse descontentamento e nesse ciclo vicioso, né, e negativo e desvirtuoso, a gente acaba contaminando as outras pessoas, né, a gente acaba não sendo canal de bênção para outras pessoas, porque a gente está tão triste, tão descontente, tão amargurado, tão, que a gente acaba não fazendo aquilo que para qual nós somos chamados, né? Para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou, né? Que nos resgatou. Então, a gente precisa sim, né? Conscientemente, né? Intencionalmente. Senhor, olha, voltei lá para o lixo de novo. Me desculpa, né? Aquela porquinha que foi lá, tomou banho, ficou cheirosinha na casa, abriu a porta, foi pro chiqueiro de novo. Então, Senhor, me perdoa, é o pecado, e às vezes a gente quer maquiar, né? Não, não é pecado, não, eu só tô um pouquinho triste, eu tô um pouquinho desejando aquilo lá, mas é cobiça, é pecado, né? Então, a gente fala, Senhor, reconhecer, né? A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? Então, pedir ao Senhor, né, que nos dê que ele sonde os nossos corações, né? O salmista fala: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Então, tem sido a minha oração, né? Sonda-me, Senhor, e que eu possa é, ser canal de bênção para as pessoas e não ser um peso, né? Não ser é, é, a- uma, uma pessoa descontente que vai contaminar as outras pessoas, né? Então, que a gente possa refletir essa luz de Cristo e ter vitória. Amém, amém. Então, vamos estar orando, vamos estar encerrando essa reunião. Eu acho que é algo que a gente precisa ir meditando, né? E voltando, sempre que for necessário, a gente ir ali e ler mais um pouquinho, meditar sobre o que a gente pode fazer para mudar, sempre com a palavra de Deus que nos ajuda, né? Sempre é crescer, né? Sempre é um passinho de cada vez. Mas quando a gente já tem conhecimento do que estamos fazendo de errado e como que a gente pode melhorar, já é um caminho a percorrer, né? Então vamos estar orando. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela leitura desse livro, por esse tempo de conhecimento, esse tempo de entender aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida, como mulheres de Deus, como pessoas que desejam abençoar os seus lares, abençoar marido, filhos, Deus, aquelas pessoas, nós que queremos abençoar pessoas que estão ao nosso redor, nossa família, nossos vizinhos, e dar bom testemunho e carregar realmente a luz, a tua luz, Senhor, dentro de nós, para que possamos
passar isso para frente, mostrar que o Senhor pode e que o Senhor quer que tenhamos uma vida abundante. Às vezes não vamos ter tudo o que gostaríamos de ter, mas nós queremos te pedir que o Senhor entre no nosso coração e nos mostre onde precisamos mudar, nos convença do nosso pecado, nos direcione, Senhor, a fazer coisas que agradam a Ti, que abençoam a vida das pessoas ao nosso redor. Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido tão bom, tão generoso conosco, tão perdoador, Senhor, porque somos falhas. Obrigada, porque o teu Espírito Santo encontra lugar, Senhor, para falar conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem promovido esse tempo para nos direcionar para o caminho que o Senhor quer. Deus, que não venhamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos andar, Senhor, o caminho que o Senhor deseja para nós. Que nós possamos ser mulheres valorosas, esposas e mães e filhas valorosas. Deus, mulheres que influenciam pessoas ao seu redor, que carregam a tua luz, que clamam, Senhor, por outras pessoas para que também possam sair do descontentamento, de um lugar de tristeza, de angústia, de pecado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Fica conosco e nos abençoe em todo momento, em nome de Jesus. Amém. Para a gravação aqui.